Isnailda, que vai começar com... O nosso grupo ficou com o artigo 8º, o inciso 1º e 2º, políticas integradas e ações educativas de educação, os problemas e as soluções. Quem vai falar é a Isnailda. Bom, gente, nós fizemos aqui alguns apontamentos, identificamos alguns problemas, né, e as soluções, e começando pelos problemas, falta de padronização dos fluxos de atendimento. Qual seria a solução? Protocolo integrado com ampla divulgação na capital, no interior e comunidades isoladas, para poder chegar até as ribeirinhas, né, as indígenas que também sofrem violências. Comunicação fragmentada seria o segundo. Solução: canal único, ágil e contínuo com representantes de cada entidade e criação de um comitê permanente mediante um acordo de cooperação técnica. Entenderam? Até agora todo mundo está entendendo? Falta de formação contínua e específica. Então, inclusão nos orçamentos seria, né, a solução para a previsão de capacitação integrada de todas as instituições. Assim, a MP fica sabendo que o TJ está fazendo, a OAB fica sabendo, tem como capacitar os advogados, os defensores e promotores e juízes e por aí vai. Não deixando de fora o executivo, né, estadual e municipal. A outra seria letramento racial, gênero e diversidade, que é a Lei 4.328 de 2024. Seria formação feita pelas escolas de cada instituição. Peraí, formação o quê? Pensa? Acho que é integrada, só faltou o resto aqui. Pelas escolas de cada instituição. E abrir para a sociedade uma com todos, né? Então, nós temos a escola da Defensoria, a escola do Poder Judiciário, tem a ESA, enfim, e abrir também para a comunidade. Fortalecimento, né, a ausência do fortalecimento das ações da Secretaria da Mulher. Qual foi a solução? Integrar e divulgar os trabalhos da Secretaria. Na verdade, seria se unir à Secretaria da Mulher, para que ela tenha mais força, né, e uma atuação própria de cobrança junto conosco, para não sobrecarregar também só a secretária, né, na implementação das políticas públicas. E a última seria a divulgação das ações com a imprensa e letramento da imprensa. Realizar projetos com a imprensa, fazer um evento com eles e, de repente, apresentar aí um guia de boas práticas para a imprensa. Muitas vezes a gente vê noticiários aí de violência contra a mulher e feminicídio, que a mulher sai culpabilizada ou sai revitimizada, a própria família também. Então, assim, eles acabam, de certa forma, minimizando a violência contra a mulher. Uma sugestão aqui foi, na verdade, diante disso tudo, criar um comitê estadual permanente de articulação intersetorial e de implementação do artigo 8º da Lei Maria da Penha. Sugeria ele para socorro que fosse feito pela OAB. Viu, doutora Thais? Seria criado por aqui, esse normativo, né, com um representante de cada instituição, suplente, para que tenha sua continuidade. E aí, reunião também, que foi uma sugestão da Almerinda, com todas as secretarias e órgãos que compõem o artigo 8º da Lei Maria da Penha. É só fazer uma conclusão aqui. Uma conclusão curta sobre o que estabelece o artigo 8º. O artigo 8º estabelece um roteiro claro, intersetorialidade,
prevenção, assistência e financiamento. No Acre, nós temos avanços importantes. Por exemplo, nós temos 2 delegacias especializadas da mulher, uma na capital e outra em Cruzeiro do Sul, que é o 2º maior município. E temos iniciativas locais importantes também. Mas ainda persistem lacunas de cobertura territorial. Nós ainda temos muita lacuna. Casa Abrigo, Mãe da Mata, por exemplo, os municípios, a gente sabe que isso é uma necessidade premente, né, Giovana? Dados integrados, porque sem dados integrados a gente não tem como apresentar soluções. Capacidade de acolhimento e institucionalização da articulação. A combinação de medidas rápidas, comitê, como já vai ser criado aqui, esse comitê, de certa forma, é um comitê estratégico, né? Unidades móveis e treinamento. Com investimentos em informação e infraestrutura regional, pode traduzir a lei uma proteção efetiva para as mulheres acreanas. E quem quiser depois consultar, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe alguns indicadores importantes também para a gente, que serve como bússola para a gente avaliar o impacto que essas ausências de política pública causam nas mulheres do nosso Estado. É isso. Tirou uma foto do grupo. Por favor, o grupo 1, vamos se reunir aqui na frente para tirar uma fotinha. Parabéns, o grupo 1. Legal. Palmas para o grupo 1, gente. Vamos para o grupo 2. Doutora Karen, por gentileza. Nós ficamos responsável, grupo 2, pelo tema 3 e 4, que é pesquisa, estudos e estatísticas, diagnósticos e monitoramento da violência. O grupo se reuniu e a gente chegou à conclusão em relação aos problemas. Os principais problemas nos incisos 3 e 4 do artigo 8º da Lei Maria da Penha incluem a falta de fiscalização eficaz sobre o conteúdo midiático que reforça estereótipos de gênero e a implementação insuficiente de programas de prevenção à violência doméstica e familiar. Precisamos de apoio das instituições de saúde, defensoria, judiciário, MP, segurança pública, assistência social, que possam melhorar no amparo às mulheres. Melhorias como novas delegacias, amparo às mulheres vítimas de violência. Eu tava com medo, gente. Mulher tá sempre com medo. Então, a nossa proposta e solução é a criação de um observatório de violência doméstica integrado. Como é que é esse observatório de diagnóstico de violência integrado? Nós pensamos que, junto com as meninas do grupo, que poderia existir um observatório que fosse integrado com a Secretaria da Mulher, delegacias, instituições de saúde, que eles pudessem fornecer informações para, ao final, termos políticas públicas efetivas, né? Um observatório onde ele não seria só uma questão de números, mas seria uma questão de dados estatísticos.
onde ocorre a violência, o tipo de violência, o perfil, porque isso seria uma forma de nós juntarmos todas essas informações dentro do observatório e propor políticas eficazes, dentro daquelas informações ali que foram colhidas. Então, essa criação de um observatório é a primeira solução do inciso 3. No 4, o problema é o desrespeito à dignidade das vítimas de violência pelas mídias, pela exposição do nome das mulheres, dos filhos, expondo e gerando mais violência. A solução, né? Nós pensamos numa solução, porque vocês sabem hoje que quando acontece qualquer violência com uma mulher, a primeira coisa que eles fazem é expor na mídia. Eles não abreviam o nome, eles colocam o nome da pessoa toda, aí gera curiosidade, a pessoa já vai no perfil, já quer saber quem é, já quer saber o que aconteceu, o que houve, o que aquela mulher fez para ter aquilo ter acontecido com ela. Então, essa questão, essa responsabilização da mídia, a gente pode cobrar do Estado propondo a seguinte solução: a criação de um protocolo de controle que responsabilize a mídia pela exposição de estereótipos e conteúdos que reforcem a violência. Porque a mídia, ela tem esse poder, né, de criar um estereótipo, porque ela transmite a informação, e na medida que ela transmite a informação, ela gera uma opinião na mente da pessoa. Às vezes aquilo nem é a verdade no seu contexto real. Ela só... Exatamente. O que a mídia faz? Ela cria um contexto ali dentro daquela reportagem jornalística, muitas vezes sem nem saber de fato o que aconteceu na vida real, na história real da que aquela pessoa vivenciou. Eita, sumiu, descarregou. Ah, tá aqui. Então, essa educação midiática e compliance, capacitação de jornalistas, campanhas de contranarrativa, controle social e denúncia. Hoje, nós sabemos o quanto que a mídia tem influência sobre a mente da nossa sociedade. Então, essa questão da responsabilização midiática e essa capacitação do jornalista hoje, propondo soluções para que, quando eles forem escrever as matérias, eles tenham essa sensibilidade, esse cuidado, para não gerar uma exposição excessiva e estereotipar aquela mulher. Porque eu, se sofresse algum tipo de violência e meu nome fosse para a mídia, eu não queria que fosse de uma forma pejorativa e nem que essa violência me fizesse cair dentro de uma estatística irreal ou que aquela não fosse a realidade do que eu estivesse vivenciando, onde eu trouxesse a minha exposição e ao invés disso gerar um conforto, ia me gerar um desconforto e uma vergonha. Então, e atendimento policial especializado nas DEANs. Eu conversei com as meninas, inclusive eu fiquei muito contente quando eu vi hoje uma reportagem, a Polícia Civil capacitando os servidores públicos policiais da Delegacia da Mulher para um atendimento mais humanizado. Isso é necessário, é real, nós precisamos disso. Então, eu acredito que isso estava dentro da proposta, e se isso repercutir, eles continuarem tratando dessa forma, quando as mulheres que forem vítimas de violência forem à delegacia, elas não vão passar por uma revitimização. Elas vão ser acolhidas, elas vão ser ali tratadas como uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. Então, essas são as nossas problemáticas e essas são as soluções que nós trazemos. Aliás, todo o nosso grupo. Quer falar alguma coisa? Obrigada, meninas. Parabéns, doutora Karen. Realmente, às vezes é isso mesmo que acontece, é só de ouvir falar, né? Vamos tirar uma foto, então, do grupo 2. Registramos a presença do nosso presidente, doutor Rodrigo Ayashi, que acabou de adentrar. Vamos tirar uma foto. As mãos, vocês vão fazer um coração. Parabéns! Chama a doutora Flávia, do grupo 3, defensora pública.
Oi, pessoal. Então, eu sou a Flávia, né? Como já disse. O meu grupo participa a doutora Thaís Moura, a doutora Carol Afonso, a doutora Carla Dias, Valdineia e doutora Érica e doutora Laélia Lima. Então, assim, nós ficamos com os seguintes incisos. O 5 e o 6, a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão dessas leis e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres. Quanto a esse grupo, a esse inciso aqui, a gente discutiu o seguinte, que para fazer essa promoção e a realização de campanhas, era necessário elaborar um diagnóstico primeiro na Secretaria de Educação sobre a implementação da temática de violência contra a mulher no currículo, incluindo a necessidade de capacitação de agentes educadores do tema. Então, a gente precisa primeiro, que é um ofício, né, doutora Thaís? Assim, a gente pensar num ofício, para perguntar à Secretaria de Educação, vocês trabalham com o tema de violência na escola? Como, de quanto em quanto tempo? Qual é o plano disso? E aí a gente falou também que existem diversas campanhas educativas, porém sem integração das instituições. Aí foi sugerido termo de cooperação técnica entre as instituições para realizar campanhas educativas em diversos locais, previamente mapeados e durante todos os meses do ano. E a gente identificou também a dificuldade disso acontecer, por conta que cada instituição tem a sua equipe de comunicação, tem o seu jeito de trabalhar, muitas vezes não querem trabalhar todo mundo junto. A gente, pelo menos, ter uma vez por ano esses momentos assim, todo mundo se reunir, né? Mas não impedir que cada um faça as suas campanhas. E a gente também pensou nessa questão da promoção e realização de campanhas educativas, a gente pensou em olhar para o nosso próprio umbigo, o sistema de justiça. Em que ponto? No protocolo com perspectivas de gênero. A gente não sabe se todos os profissionais da advocacia usam esse protocolo nas suas petições. Eu costumo usar, mas assim, o que é que eu vejo? Eu vejo assim, que o judiciário, na vara, acho que a doutora Clara fala mais sobre isso, eu faço poucas audiências, eu sou do peticionamento inicial, mas o que eu vejo é que o judiciário de Rio Branco pouco utiliza o protocolo, o do interior utiliza mais. Então, assim, a gente ter uma noção que esse protocolo é importante, que esse protocolo veio para dizer que o julgamento do judiciário, muitas vezes, nas varas de família, nas varas criminais, não analisa o machismo, não analisa o machismo estruturado mesmo, estrutural que existe no nosso país e que a gente precisa combater. E aí a gente pergunta, quantas mulheres advogadas usam o protocolo nas suas petições? Quantas mulheres usam a Convenção de Belém de Pará nas suas petições? Então, a gente ter isso como fundamentação, porque uma convenção ratificada pelo Brasil, ela é direito constitucional, ela é direito fundamental e que precisa ser utilizado. E aqui também
qualificação dos profissionais do sistema de justiça. E aí, nessa qualificação, quando a gente saber disso, a gente mostrar também, perguntar ao judiciário se o judiciário tem esse diagnóstico de quantas vezes os juízes usam o protocolo com perspectivas de gênero para julgar. E se não tem, a gente começa a observar e chamar a atenção do judiciário, dizendo, é para usar o protocolo, porque isso é para acabar com o machismo e com a violência contra a mulher. E aí, no inciso 6, tem a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos e outros instrumentos de promoção e parceria. Os órgãos, por exemplo, nem os órgãos de justiça, eu estou falando aqui só pela praia, né? Falar que eu sei que tem aqui gente da saúde, da educação, que é do CEDIM, a gente conhece o que o outro faz. Então, a gente conhecer o que o outro faz, para a gente poder ter um fluxograma e todos se conhecer e encaminhar. Por exemplo, a gente trabalhou com o exemplo lá, às vezes uma violência contra a mulher, mas de um filho praticado com a mãe, né? Mas esse filho é usuário de drogas e de entorpecentes. A mãe não quer se separar desse filho. A mãe muitas vezes vai ficar nesse ciclo de violência porque não quer, tem medo do filho ir preso, por exemplo. Então, o que fazer para ajudar? Vamos dizer que na defensoria tem um núcleo de saúde mental que trabalha com isso. Então, assim, a gente saber o que cada um faz, quem é o responsável pelaquela pasta, pelaquela pauta, não só na rede do sistema de justiça, mas em toda a rede, para que a gente possa conversar, ligar, perguntar, saber e encaminhar, tanto de forma extraoficial, por se conhecer, como também de forma oficial. Diagnóstico dos órgãos do inciso 1. Aí fala aqui, né? Pergunta assim, a capacitação permanente da Polícia Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiro e dos profissionais pertencente aos órgãos na área dos enunciados do inciso 1, quanto às questões de gênero, raça e etnia. Inciso 1 é Defensoria, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Saúde, Educação. Quer a gente fazer isso, seja pelo mandar um ofício, seja por ele sair dessa plenária aqui, ou sair do CEDIM, ou sair da Defensoria, ou sair da OAB, ou sair de todos nós aqui numa grande carta, perguntando o que é que há um plano de ação para a capacitação dos profissionais em relação à raça, etnia e gênero, que fale de direitos humanos e que toque na questão da violência da mulher, na questão racial, na questão étnica e na questão de gênero como um todo, LGBTQIA+. Então, a gente fazer isso. Então, foi isso que a gente identificou, que a gente pensou. Eu não sei se eu falei tudo aqui, se as meninas do meu grupo quiserem complementar. Vamos tirar foto, então, com todos os integrantes do grupo. Grupo 3. Vem, doutor Rodrigo. Isso. Muito bem.
Parabéns, doutora. Sim. Meninas já estão todas cansadas, né? Mas eu vou falar bem rapidinho. Eu estava com as meninas. Que momento bacana, gente. Eu tinha um compromisso com a aula, eu digo, vou deixar para trás, porque aqui está bem gostoso. E eu acho que a gente só está iniciando, né? Porque a gente tem que continuar. Porque isso aqui que está sendo dito, se a gente não se reunir novamente, vai ficar só no papel novamente. E o que a gente quer é que realmente saia do papel e aconteça, não é, Almerinda? É, exatamente. E, meninas, olha, dentro do Tribunal de Contas, hoje, eu fico feliz de ouvir todas as instituições e falei para as meninas do nosso grupo que, a nível de Tribunal de Contas, às vezes a gente pensa que o Tribunal de Contas se preocupa só com as prestações de conta, e, de fato, não é errado pensar nisso, porque a gente trabalha muito com isso. Mas o Tribunal de Contas, hoje, tem aberto as suas portas para as políticas públicas voltadas para a educação e gênero. Eu faço parte da Coordenadoria de Controle Externo especializada, que trabalha com a parte de educação e gênero. E quando eu cheguei na coordenadoria, que foi em fevereiro que eu comecei, uma das primeiras pautas nossas dentro da coordenadoria, eu e mais 2 só. Coordenadoria eu e mais 2, chegou mais um integrante agora. Eu senti a necessidade da gente começar, se a gente tinha que falar de gênero, de defender quem precisa, a gente fazer um ato recomendatório. Porque eu disse, como que eu vou? O tribunal, para as escolas, como é que eu vou para dentro do jurisdicionado, como eu vou, se a gente não saiu nunca dentro do Tribunal de Contas, um ato recomendatório. E a gente tem um ato recomendatório, que é o ato recomendatório número 11, que hoje ele vai passar por uma atualização, porque foi a pedido da Almerinda, que quando a gente fez, foi pedido para que fizesse de gênero. E ela, quando esteve lá no primeiro círculo de consensualismo, esse ato recomendatório gerou um primeiro círculo de consensualismo, onde a gente teve todas as instituições lá, todas as representantes das mulheres, nesse momento lindo que foi do Tribunal de Contas, para a gente ouvir e escutar. E a nossa próxima, né, atividade da coordenadoria, a gente está programando, se Deus quiser, para o ano que vem, a gente fazer uma espécie de fiscalização, auditoria, não é só para aplicar multa, mas mais no sentido mesmo da gente induzir para que todas as escolas estejam trabalhando com relação à violência da mulher, para que dentro do espaço do nosso Estado, em cada secretaria, em cada ambiente, tenham, de fato, implementado o ato recomendatório. Ele fala de todo esse artigo 8º, todo e mais um bocado. Então, eu acho que a gente começa a plantar sementes dentro do Tribunal de Contas. Agora mesmo, a Almerinda sabe, porque eu vi a tua proposta lá. A gente fez um edital de chamamento público, onde o Tribunal de Contas vai, né, contratar pessoas capacitadas para nos capacitar dentro do Tribunal de Contas para letramento, né, capacitar nós da auditoria para a gente. Eu sei fazer auditoria, eu sei muita coisa, mas eu tenho que saber o que realmente elas passam para poder levar isso na prática. Então, eu acho que a gente tem avançado, viu, Almerinda? A conselheira Nalu e a conselheira Dulce, elas são representantes dessa pauta. Elas não estão aqui hoje, mas me pediram para que eu estivesse à frente e trouxesse essa mensagem para vocês. Bom? Obrigada. Agora vamos para a doutora Natasha, do grupo 4. Boa tarde, gente. Tudo bom? Meu nome é Natasha Marreiro, sou advogada, filha dessa casa. O meu grupo é o grupo 4, com os incisos 7 e 8, que é a comunicação social e campanhas, mídia, linguagem e combate à violência simbólica. Gente, no início da nossa conversa, né, a gente se conheceu. O meu grupo foi integrado pela doutora Kelly, a doutora Mara, a Maria Alice e a dona Maria, que é da associação, né? Ela falou para a gente que é conhecida como Maria Preta, adorei, inclusive. E a gente meio que teve um pouco de dificuldade, porque na nossa concepção,
atual, a gente acha que esses incisos são os mais utilizados, assim, né, do artigo 8, que é realmente o marketing, que hoje é muito forte. Só que o que foi necessário fazer foi realmente se desconstruir como mulheres que têm acesso total à internet, a celulares, e pensar realmente em mulheres que não têm acesso a esse tipo de coisa, né? a esse tipo de tecnologia, que é aonde, principalmente, o local que é mais atingido pela violência doméstica. Então, o primeiro ponto que a gente debateu foi qual é o meio de comunicação que chega até as mulheres que verdadeiramente ocupam esses lugares como vítimas de violência doméstica. E a gente pensou. Eu, né, advinda da zona rural, meus pais até hoje vivem na zona rural, eu pensei primeiramente nas mulheres ribeirinhas. E quem tem conhecimento sabe que muitas das vezes são mulheres que não têm acesso à internet, muitas vezes não têm um telefone celular, mas o único meio de comunicação que eles utilizam em massa é a rádio. Só que a rádio hoje, pelo menos conforme, né, o nosso estudo, o nosso debate, não é um meio de comunicação que trata sobre essas informações. A gente não vê, né, os programas de rádio, que é onde é o principal meio de comunicação que chega para essas mulheres, tratando sobre esse assunto. Então, a gente colocou, né, a problemática como a rádio, né, e nos seus programas não trata sobre esse assunto, na maioria das vezes, e a solução é a implementação de programas, né, de tópicos, um momento ali reservado em cada programa, que seja obrigatório eles tratarem sobre assuntos, né, de violência doméstica, direitos humanos, para que essas comunidades sejam verdadeiramente atingidas. Só que a gente pensou além, verdadeiramente, como vítimas de violência doméstica. Qual é o horário que essas mulheres vão poder escutar, vão poder se informar, sem estar ali, muitas vezes, com o seu agressor do lado, né, pedindo essa comunicação chegar até elas. E a gente, né, doutora Mara? E a gente colocou aqui no horário das 8 às 10 horas, com uma linguagem acessível. Porque o que acontece? Quem já teve acesso com comunidades rurais, comunidades do Seringal, ribeirinhas, sabem que a comunicação, muitas das vezes, é o empecilho maior para aquela mulher receber aquela informação e ela entender que aquela informação é para ela. Então, até a forma da linguagem ela tem que ser adaptada. A gente pensou também. A outra problemática que a gente colocou aqui já foi uma coisa que foi tratada desde o primeiro grupo, foi a mídia e a prática da revitimização, que é uma coisa que a gente sofre demais, que é necessariamente o compartilhamento em massa de imagens, informações de mulheres em situações humilhantes, degradantes. Eu usei um exemplo próprio, que eu fui testemunha, que foi uma situação de uma violência grotesca que teve na minha cidade, e o vídeo daquela violência, daquela mulher sendo violentada, sendo humilhada, ele foi compartilhado em massa por todos os meios de comunicação. Então, eles achavam que aquilo iria ajudar de uma certa forma, mas revitimizaram ela novamente. E é uma coisa que nós, mulheres advogadas, sabemos que é uma das principais consequências da denúncia. Quando finalmente a mulher ela tem a coragem de denunciar, de expor, de falar o que ela está passando, é uma das principais consequências que a mulher tem medo. Ser exposta, humilhada, ser conhecida pelo aquele fato, que foi uma coisa que foi muito bem falado pela doutora Karen, do grupo dela aqui.
Então, nós colocamos isso também como um problema. A solução é realmente a fiscalização, né, mais severa sobre essas redes de comunicação, da linguagem utilizada, do compartilhamento de imagens sem autorização. O outro problema que a gente colocou foi ter carga horária nas escolas com um profissional do direito lecionando exclusivamente sobre temas relevantes para a violência doméstica. Isso eu acredito que seja uma coisa que já é uma ideia, já teve projetos aprovados, mas é uma coisa que não é efetivada. E eu vou além. Nós precisamos, mais uma vez, pensar na mulher vítima. Como é que eu vou colocar tópicos de violência doméstica no ensino médio, sendo que a mulher vítima de violência doméstica lá, a ribeirinha da zona rural, ela só faz até o ensino fundamental. Então, ela nunca vai ter acesso a esse tipo de... Então, a gente tem que realmente se desestruturar como mulheres da capital, que têm acesso muito mais fácil a esses meios de combate e pensar nas mulheres que estão ocupando a maioria desses lugares. E aí a gente colocou isso como um problema, né? E essa solução, para que desde o ensino ali do ensino fundamental isso seja tratado. E o último problema que a gente colocou foi a fiscalização do Conselho Tutelar sobre redes sociais em campanhas. Foi bem polêmico no nosso grupo, mas eu vou falar, porque realmente foi um ponto muito legal que a doutora Mara colocou, que ela ficou indignada e me fez pensar. E é o seguinte, campanhas, por exemplo, ela falou, né, que ela viu uma campanha sobre a romantização da mulher troféu e como aquilo estava atingindo o pensamento de algumas adolescentes que confundem a mulher troféu com a dona do lar. E muitas das vezes acaba influenciando, desde a adolescência, as mulheres a aceitarem aquela posição dentro do relacionamento. Então, é preciso que haja essa fiscalização nessas ideologias e nesses posicionamentos que são publicados nas redes sociais, principalmente para as adolescentes. É um ponto bem bacana que a gente... E, por último, é que a mídia ela desfoque um pouco só da violência física e da violência moral, psicológica, e ela se lembre que na Lei Maria da Penha existem 7 tipos de violência, que muitas vezes são esquecidas. Eu estou falando da violência patrimonial, da violência financeira, que ela é praticamente esquecida e é um dos tipos de violência mais praticados na sociedade hoje e que até mesmo as mulheres não têm conhecimento disso. Eu já atendi mulheres que sofriam verdadeiramente violência financeira, patrimonial, mas elas não identificavam, elas não sabiam. E até mesmo para registrar um boletim de ocorrência, o servidor da delegacia não colocava na tipificação. Parece que só existe violência física e violência psicológica, sendo que existem 7 tipos de violência reconhecidos na Lei Maria da Penha. Então é isso. Qual horário a senhora mandaria? Às 10, isso.
A gente pensou nesse horário, né? Que ela tá fazendo ali o almoço, tá sozinha, né? Pra anotar, tá? Obrigada. Verdade. Vai ser meio-dia, que é o horário que a maioria estão, né? E estão sozinhas, né? Então é isso, gente. Essa foi os nossos pontuamentos. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma. Obrigada. Parabéns. Vamos tirar uma foto oficial aqui do grupo. Sim, dou licença. Quer que eu segure aqui? Ah, isso. Parabéns. Então, gente, eu como mestre de cerimônia que estou aqui, né, sou mulher também. Eu tenho pós-graduação em violência doméstica, né? É um tema muito bonito, muito, né, mas que realmente precisa ser mais debatido, né? Então, assim, agradeço também a oportunidade que me deram de estar aqui. E agradeço às comissões, né, organizadora deste grande evento, esse seminário, que é a Comissão da Mulher Advogada, a Comissão da Igualdade Racial e a Comissão de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher. Então, eu chamo aqui à frente a doutora Mary, a Caru, doutora Roberta, doutora Socorro, doutora Almerinda, professora Almerinda, doutora Thais, para a gente tirar uma foto. A Carol, doutora Carol, cadê? Ana Caroline. Doutora Roberta. A doutora... A doutora Roberta vai dar uma palavra aqui. Vamos lá. Boa tarde a todas, boa noite. Eu sou a Roberta, eu sou presidente da Comissão da Violência contra a Mulher e foi muito gratificante participar desse seminário e dizer que a OAB está de portas abertas e esperando um compromisso de todas para que possamos nos unir e cada vez mais diminuir esses índices. Porque é muito triste, né? Quem já viveu ou participou dessa violência doméstica, quantas famílias foram destruídas, quantos filhos estão sofrendo, e aí a mãe foi embora, o pai, quem vai cuidar dessa criança? Então, vamos nos unir como família e como sociedade para que possamos salvar mais vidas. Tá bom? Obrigada. Boa tarde novamente. Eu só vou fazer um novo convite para vocês. Que dia 27 a gente vai ter uma outra roda de conversa aqui, falando ainda a respeito dessa questão do protagonismo feminino. Então, ainda faz parte da nossa agenda, né, do dia de atividade. Então, dia 27... Jorge, tu pode colocar a arte só para... Dia 27, a gente vai ter uma roda de conversa aqui às 18h30 na OAB, que fala justamente sobre o papel da mulher... Mulheres negras e poder, desafios e conquistas na advocacia e na sociedade. Nós vamos ter como palestrantes a doutora Natasha, a doutora Isabel Contreira, e como sempre eu gosto de ter alguém da educação, a gente vai ter a professora Joana Marques. Então, vocês estão convidadas também para virem colaborar com a gente nesse evento. Tá? A inscrição está no portal da OAB, é gratuita, e eu conto com a colaboração de vocês. Gratidão. Gente, eu só quero agradecer a presença de vocês. Nosso evento foi um sucesso. Eu creio que vai ser mais ainda com os resultados que virão. A Comissão da Mulher Advogada está à disposição, a OAB Agri também está abertos. E a gente abraçou a... Vamos juntos à luta.
Ah, e outra coisa, este evento foi transmitido, está sendo até agora, já está sendo gravado e vai ser transmitido no nosso YouTube, vai ficar lá gravado, depois vai ser transmitido no Conselho Federal, vai ficar gravado para ser transmitido no Conselho Federal da OAB também. Então, as nossas advogadas a nível nacional estão todas a par, tá? Muito obrigada. Eu quero agradecer e dizer que era o que eu queria. Era mentes formadas, mulheres capacitadas, pensando em soluções. Eu estou muito feliz com essa atividade. Eu não posso nem falar que eu choro, eu estou muito feliz, que faz tanto tempo, quando eu ainda era presidente do Sinteac, eu levava o artigo 8º. Companheiras, o artigo 8º é nosso, é da educação, a gente tem que... Eu fazia isso no Sinteac, olha, faz muito tempo que eu venho lutando pelo artigo 8º. E, de repente, a diretoria da OAB aceita, promove, todo mundo aqui não fica com milindres, e a gente pode conversar e fazer críticas construtivas e dizer o que está faltando. Estou muito esperançosa que a gente fique aqui, aceita a gente, adota a gente aqui, porque se for para o TJ, o MP fica com ciúme. Se for para o MP, a defensoria fica com ciúme. Então, a OAB é a casa certa para adotar todos, porque no nosso grupo eu senti que todo mundo quer uma solução. Então, eu estou muito feliz com essa atividade de hoje. Estou tão agradecida. E o que eu sou é grata, eu não sou ingrata. Vocês vão ter sempre o meu reconhecimento que essas mulheres poderosas promoveram um evento enxuto, racional, propositivo, e que eu só quero ouvir agora a doutora Thaís dizer das continuidades. O que nós vamos fazer com o relatório? Nós vamos levar para todas as áreas. Anota aí, Rosilene. O que ela vai dizer, o que nós vamos fazer com o relatório, tá bom? Aí vai dar tudo certo. Muito obrigado. Eu quero dar um abraço em você. É o seguinte, gente, nós também estamos muito felizes de recebê-los na nossa casa. Eu acho que a OAB realmente, concordo com ela é de fora, ela percebeu. A OAB é a casa da cidade. Aqui, a todos, a cidade civil. Essa é a nossa... Exatamente. Nós somos os guardiões da cidadania. Em verdade, Gil, é da gente formar o OAB para a gente começando, porque aqui foi só a semente. Nós vamos ter muito ainda que trabalhar. Então, essa que foi a ideia. Fará outros eventos. Convocará a todos, no caso, né? Porque vocês já estão convocadas para o próximo evento. Muito obrigada. Grata também por poder participar dessa tarde, trabalhar e aprender com tantas mulheres engajadas aí na temática. É que a OAB, de certa forma, adota todas as instituições pela missão institucional. Mas eu acredito que a gente possa, através dessas mulheres, desses homens, tem essa mente pensando da redução, da mitigação das diversas violências, que a gente possa levar isso para o interior, um gargalo muito grande. Falta uma capacidade, falta chegar ali o marketing
falta chegar a informação, mas nós, enquanto OAB, a Laélia até estava pequenos comitês, e a gente faz uma comitiva, vai uma vez por mês, olha uma zona rural. Eu acredito que a maioria das mulheres, independente, elas se identificam a temática. Então, fica essa sugestão também. Carla, Laélia, Thaís, e muito obrigada, uma boa tarde a todos, e que nós possamos continuar aí colhendo essa semente que foi. Pessoal, para fechar, eu quero dar aqui o abraço do nosso presidente Rodrigo Ayashi, que passou por aqui, está aí para buscar o filhote na escola, mas dizer que todo esse movimento aqui é liderado por ele, é abraçado por ele, o nosso líder, um homem que é sensível às causas nossas de gênero, inclusão das mulheres, valorização das mulheres advogadas e de todas as mulheres do nosso Estado. Então, se nós estamos realizando esse evento aqui, é com o aval dele e com o apoio incondicional dele. Então, o nosso agradecimento ao nosso presidente e dizer que nós iremos continuar na luta. Nós temos a nossa presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica, mas todas as mulheres, todas as advogadas, elas estão à frente dessa causa junto com a Roberta, porque essa causa é uma causa nossa, toda a sociedade. Nós vamos estar sempre, sempre, sempre lutando. Viva as mulheres, gente! Uhul! Viva! Valeu, gente!